Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre experimentos em blocos completamente aleatorizados e o uso de quadro de ANOVA para análise dos dados. No vídeo anterior, a gente viu um experimento em que testamos 3 fabricantes de ferramentas diferentes. E para a realização do experimento, usamos o mesmo equipamento, de forma a manter a condição de experimentação o mais uniforme possível. Uma alternativa a essa organização de experimento é realizar o experimento em blocos de experimentação. Como a gente viu quando falamos sobre experimentos com dados pareados. Mas podemos fazer isso, organizar o experimento em blocos, usando o quadro de ANOVA para análise dos resultados. E ao usarmos o quadro de ANOVA para análise dos resultados, podemos perceber também se existe diferença significativa entre os blocos sendo usados no experimento. Vamos ver isso daí através de um exemplo. Vamos usar o mesmo exemplo do vídeo anterior, em que fizemos um teste de vida útil de 3 ferramentas diferentes, 3 ferramentas de corte. Naquele caso, usamos um único equipamento, uma única máquina para a realização de todos os testes. Nesse caso, então, nós vamos usar 5 máquinas diferentes disponíveis no chão de fábrica. Então, nós temos o nosso fator de controle, continua sendo o mesmo, o fabricante da ferramenta de corte, em 3 níveis ou 3 tratamentos, e temos agora uma variável bloco, que é o nosso equipamento, a máquina usada no teste, em 5 níveis, 5 máquinas diferentes. Para planejar um experimento como esse, 2 pontos são importantes. Primeiro, temos que testar todos os tratamentos em cada um dos blocos, ou seja, em cada um dos blocos testamos todos os níveis do nosso fator de controle. E além disso, a sequência de realização dos testes nos diferentes blocos, ela deve ser diferente, ela deve ser aleatorizada, não é? Então esse é um exemplo de uma sequência aleatorizada. Temos aqui um outro exemplo de sequência aleatorizada para a realização dos testes. Supondo que a gente tenha realizado os testes, teremos então resultados desses testes, teremos uma tabela de resultados. Então nessa tabela de resultados teremos um resultado para cada tratamento em cada um dos blocos. Se temos K tratamentos, teremos K resultados em cada um dos blocos. E se temos N blocos, não é? Teremos N vezes K resultados, não é? Total. Com esses resultados, construímos o nosso quadro de ANOVA. Então, primeiramente, a linha correspondente a essa fonte de variação entre tratamentos, calculamos a soma de quadrados, não é? A partir da média dentro dos tratamentos, graus de liberdade e a relação entre eles, quadrado médio. Fazemos o mesmo para essa variação entre blocos, soma de quadrados, nesse caso baseado na média dentro de cada um dos blocos, grau de liberdade e quadrado médio. Por último, fazemos o mesmo para essa fonte de variação dentro de tratamento, calculamos a soma de quadrados, graus de liberdade, relação entre eles, o quadrado médio. Com esses dados, não é, com essa tabela construída, calculamos essa razão, não é, essa estatística F. E esse valor calculado, ele é comparado com um valor de F tabelado em função do nível de significância alfa, em função também dos graus de liberdade do numerador, nesse caso tratamento, e denominador erro. Em função dessa comparação do valor calculado de F e do valor tabelado, rejeitamos a hipótese nula, não é? Concluindo pela diferença significativa ou não, não rejeitamos a hipótese nula. Fazemos o mesmo para a avaliação da variação entre blocos, calculamos a estatística F,
comparamos esse valor de F calculado com o valor de F tabelado para um alfa, considerando também os graus de liberdade, neste caso de bloco e de erro, e em função dessa comparação, rejeitamos a hipótese nula ou não rejeitamos a hipótese nula. Usando esse mesmo exemplo, considerando que a gente tenha realizado o experimento e tenha obtido os resultados numéricos para esse experimento, né? Então, como está mostrado nessa tabela, percebam também que nessa tabela, entre parênteses, o que a gente tem é a sequência de realização dos testes dentro de cada bloco. Para esses resultados, então, construímos o nosso quadro de ANOVA, primeiro considerando essa variação entre tratamentos, soma de quadrados, graus de liberdade, quadrado médio, a relação entre eles. Então, vejam que o grau de liberdade 2, porque temos 3 tratamentos. Fazemos o mesmo para essa variação entre blocos, soma de quadrados, graus de liberdade 4, porque temos 5 blocos, quadrado médio, a relação entre eles. E, por último, fazemos também esse cálculo para a variação dentro do tratamento, soma de quadrados, graus de liberdade, quadrado médio, não é? A relação entre eles. Bom, com esses resultados, calculamos a estatística F, primeiro para a variação entre tratamentos, valor calculado de 16,15 é bem maior do que o valor de F para um alfa de 5%, considerando esses graus de liberdade 2 e 8, né? Então esse valor tabelado é de 4,46, né? O que nos leva à rejeição da hipótese nula. Se a gente estivesse usando um pacote estatístico, a gente ia perceber que o p-value para esse valor de F de 16,15 é de 0,15%, o que, de novo, nos levaria a rejeitar a hipótese nula e, portanto, concluir que existe uma diferença significativa entre os tratamentos, entre as diferentes ferramentas sendo testadas. Fazemos o mesmo para a avaliação da variação entre blocos, calculamos a estatística F, chegamos no valor de 3,06. Nesse caso, quando a gente compara com o valor de F tabelado para o alfa de 5%, grau de liberdade V1 do bloco 4, grau de liberdade do erro 8, chegamos a um valor de F maior do que o valor calculado, né? Portanto, isso nos leva a não rejeitar a hipótese nula. De novo, se a gente estivesse usando um pacote estatístico, a gente ia perceber que o p-value, nesse caso, é 8,3%, confirmando, portanto, essa nossa tendência à não rejeição da hipótese nula, né, assumindo um alfa de 5%, e, portanto, concluindo que não existe diferença significativa entre blocos. Essa é uma informação importante de um experimento como esse. Nós percebemos que a vida útil da ferramenta, ela muda, né, quando mudamos o fabricante da ferramenta, mas não percebemos uma mudança em termos de vida útil quando mudamos o bloco. Então, na média, independente do bloco, a vida útil é a mesma. Então, essa é uma informação muito importante num experimento como esse. Como percebemos que existe diferença significativa entre os diferentes tratamentos, devemos fazer uma comparação par a par. E para essa comparação par a par, podemos usar o teste de Fisher, da diferença menos significativa, né? Então, fazemos isso conforme essa expressão de cálculo. Então, para esse nosso exemplo, usando um alfa de 5%, o T de alfa sobre 2 para 8 graus de liberdade é 2,306. Calculamos essa diferença menos significativa, chegamos a esse valor de 11,217. Comparamos esse valor com as diferenças entre os tratamentos. Então, primeiramente, comparando o tratamento A e B, essa diferença entre essas médias é maior do que o valor de SD, o que nos leva a concluir que existe uma diferença significativa entre A e B. Fazemos o mesmo para a comparação entre A e C. De novo, percebemos que essa diferença é maior do que o valor de LSD,
o que de novo nos leva a concluir que existe uma diferença significativa entre A e C. E fazemos o mesmo para a comparação entre B e C, e de novo concluímos que existe uma diferença significativa. Então, nesse nosso exemplo, percebemos que todos os tratamentos são diferentes entre si, portanto, a melhor opção nesse caso é o tratamento C por ter a maior vida útil. Se tivéssemos percebido uma diferença significativa entre os blocos, também poderíamos fazer uma comparação par a par, não é? Usando o teste de Fisher, usando essa expressão de cálculo para a diferença menos significativa, que é muito semelhante, a não ser pelo fato de a gente estar dividindo o quadrado médio por K, número de tratamentos. Além disso, para essa análise de variância que foi feita com os resultados do experimento, a gente deve avaliar a adequabilidade desse tipo de análise, considerando os dados disponíveis. E para isso, de novo, a gente pode avaliar o erro, avaliar se esse erro, ele se distribui segundo a distribuição normal, se ele se distribui em torno do zero e se a variância é constante. Então, para esse tipo de análise, a gente pode usar a análise gráfica, não é? Que é uma análise mais simples, não é? Usando, por exemplo, o gráfico de probabilidade normal, né, para avaliar essa normalidade do erro calculado, para avaliar se esse erro se distribui em torno de zero. Também podemos construir um gráfico do erro versus o valor estimado, né, para avaliar essa constância de variância, e um gráfico do erro versus tratamento versus o bloco de novo para avaliar essa constância de variância. Então, esses são testes importantes para avaliar a adequabilidade da análise de variância. Portanto, essa forma de planejamento em blocos de experimentação e o uso do quadro de ANOVA nos permite avaliar não só diferenças entre tratamentos, mas como também as diferenças entre blocos. E planejamentos usando variável bloco, ou mais de uma variável bloco é possível. Então, temos o planejamento quadrado latino para duas variáveis bloco, greco-latino, hipergreco-latino. Então, são formas de planejamento de experimento considerando mais do que uma variável bloco. Não veremos esses planejamentos nesses nossos vídeos, mas eles são tratados no capítulo 5 da minha apostila sobre planejamento de experimentos. Nos próximos vídeos, veremos outra técnica de planejamento de experimento muito importante, que é o experimento fatorial 2K, quando temos K fatores sendo testados em 2 níveis. Até lá, pessoal!